Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui e vamos para nossa aula aí de física aqui do Projeto Polícia e a gente vai falar a gente está continuando aí a parte de termologia, né? A gente já falou um pouco de calorimetria e a gente tem agora um tema para falar dentro de termologia que é a termodinâmica, né? A gente vai passar pela ideia aí dos gases, né? Das leis dos gases, a gente vai falar das leis da termodinâmica e vai resolver, lógico, exercícios aí, que é o nosso principal, né? Então vamos lá. Vamos começar falando aí a respeito das leis dos gases, falar sobre as variáveis de estado. O que são as variáveis de estado? Basicamente, até agora, quando a gente falou lá da mecânica, quando a gente falou dentro da própria termologia, a gente estava sempre falando de objetos, principalmente objetos sólidos, né? No geral, era um corpo, era uma partícula, era um objeto sólido, ou dentro da termodinâmica, da termologia da calorimetria, a gente comentou sobre a conversão de fase, né? O objeto sólido mudando para um objeto que está na fase sólida mudando para a fase líquida e por aí vai. Agora a gente precisa tratar dos gases especificamente. Por quê? Porque os gases eles têm propriedades que são um pouco diferentes. Eles são submetidos a algumas variáveis que é importante que a gente tenha o controle disso, né? A gente precisa saber quais são essas variáveis e como que elas se relacionam lá com as coisas que a gente já conhece, de quantidade de calor, né, e tudo mais. De trabalho, inclusive, né? A gente já falou de trabalho na mecânica, falou de quantidade de calor agora. A gente vai juntar essas coisas aqui dentro das leis dos gases e das leis da termodinâmica para ver como que a física está encaixada, né? Então, o que são essas variáveis do estado? Elas determinam o estado que o lugar está. Então, a primeira variável é a pressão, a gente vai representar pela letra P. A pressão, basicamente, é a força que é aplicada em uma determinada área de contato, né? Então, eu coloquei um desenho aqui para vocês, onde existe um gás, né, com várias partículas aí, ele está submetido a um determinado espaço, né? E existe um pistão ali, um êmbolo, que está fazendo com que o gás altere aí o espaço que ele pode ocupar. Essa alteração ela exige uma força que está sendo aplicada na mudança de de um determinado volume aí por conta dessa variação, né? Então a força é aplicada em uma área para mudar o volume. O que ocorre é que aqui, por exemplo, nós temos um 1 e 2 aí, né? Quando é aplicada uma força nessa direção, a gente tem a passagem para cá, onde o gás ele tem um espaço maior para ocupar. Se a gente aplicar uma força nessa direção, a gente volta para cá e o gás tem um espaço menor para ocupar. A pressão em si, ela pode ser dada por Pascal, né, como nós já vimos anteriormente. Lá na mecânica, a gente já falou disso. Então, Pascal é a nossa unidade, né, e Pascal também é Newton por metro quadrado, é a mesma coisa. A gente vai ver os dois aí quando a gente estiver pensando, lógico, na pressão, né? Nós podemos ainda falar da atmosfera, onde um ATM, né, uma atmosfera terrestre, equivale a 10 a quinta, aproximadamente, né, 10 a quinta Pascal. Então isso aqui é uma ideia de conversão aí que a gente tem dentro da lei dos gases. O gás está submetido a um espaço, esse espaço a gente chama de volume, né, porque ele tem 3 dimensões. Então a gente tem a pressão sendo aplicada numa área, mas o espaço ocupado pelo gás é um volume, né? Então o volume ele pode ser dado em metros cúbicos, né, e em litros. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. A gente pode ter em centímetros cúbicos também. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, o espaço ocupado, quando a gente fala, para no posto de gasolina e pede para o frentista colocar 10 litros de gasolina. Então, quer dizer que os 10 litros é o volume que aquela gasolina ocupa. Então, se a gente tiver, por exemplo, pensando ali no volume do líquido, pode ser que o volume para o gasoso mude, se altere, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no balão,
o balão ele pode alterar o volume conforme a gente está tentando encher ele está mudando o volume, está mudando a quantidade de gás. Então o volume é o espaço ocupado, ele pode ser dado em medidas de metro ou de litros, né? E a terceira variável para esse gás é a temperatura. A temperatura nós já vimos, e já falamos aí das escalas Celsius, das escalas Fahrenheit e Kelvin. Aqui nós vamos utilizar principalmente a escala Celsius e Kelvin. Na nossa lei dos gases, a gente vai falar principalmente da escala Kelvin, né, que vai ser, sempre que a gente for utilizar, a gente vai utilizar no sistema internacional. Então, eu vou relembrar aqui a relação de que a temperatura em Celsius, ela é... Vou mudar aqui, vou fazer ao contrário. A temperatura em Kelvin, ela é a temperatura em Celsius mais 273. Isso aqui serve para a gente fazer uma conversão aí entre as escalas. Então vamos lá. Variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. Essas três variáveis determinam o estado do gás. Então eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho uma pressão, o gás atmosférico, que ele está na pressão de uma atmosfera, tem a temperatura de 25 graus Celsius e está ocupando o volume de 50 litros, por exemplo. É uma ideia, né? Bom, essas três variáveis elas se relacionam da seguinte maneira. Nós temos a equação dos gases ideais. A equação dos gases ideais diz o seguinte, que a pressão, o volume e a temperatura elas se mantêm constantes, né? Como assim? A relação entre elas se mantém constante. Então, a gente diz que a multiplicação da pressão pelo volume dividido pela temperatura é uma constante. Geralmente, a gente tem um macete para essa relação aqui que a gente chama de lei dos gases ideais, ou equação dos gases ideais, que é Pivot-Povoltó. Como assim Pivot-Povoltó? Pivot-Povoltó, né? Isso aí ajuda a gente a relembrar, a gravar aí, né, a relação entre essas grandezas aí. Essa constante, ela basicamente é o número de mols e uma constante dos gases, né? Primeiro, o número de mols e segundo, uma constante dos gases. Nós temos esses dois parâmetros aqui que formam essa constância entre a pressão, o volume e a temperatura. Tá, o que seria esse número de mols? O número de mols, basicamente, ele é uma quantidade de matéria, né? Número de mols equivale a uma quantidade de matéria representada por um número. Assim como a gente tem uma dúzia, por exemplo, ou uma dezena, ou uma centena, né, a gente tem um número, um mol. Esse 1 mol equivale a um valor que geralmente a gente relaciona com o número de átomos ou moléculas em um corpo. Então, 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23. E esse 6 vezes 10 a 23 pode ser de qualquer coisa, pode inclusive ser de objetos macroscópicos. Porém, a gente não utiliza muito isso para objetos macroscópicos, a gente utiliza para átomos e para moléculas. Então, 1 mol é uma unidade de medida e também é um número que representa para a gente uma quantidade de matéria, que é esse número aqui, 6 vezes 10 a 23. 1 mol está dentro do sistema universal. Então, para a quantidade de matéria, quando a gente fala do sistema internacional, perdão, para a quantidade de matéria, quando a gente fala lá dentro do nosso sistema internacional, nós temos 7 grandezas que são fundamentais. E a quantidade de matéria é uma grandeza fundamental que tem 1 mol como unidade de medida. Então a gente utiliza bastante para os gases e geralmente lá na química a gente vai utilizar o tempo todo número de mols, quantidade de matéria, para a gente entender lá nas equações de estequiometria, por exemplo, ou quando a gente está falando aí que nós temos uma reação, a gente está falando sobre números de mols também e relações que são fixas.
Por exemplo, a gente sempre vai ter 2 mols de hidrogênio para 1 mol de oxigênio quando a gente está falando da água. Sempre. Né? Mas esses mols eles vão formar, ou 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, eles vão formar só 1 mol de água. Então a gente tem essas relações aí, né? Uma determinada proporção e uma determinada relação também com o número de mols. A gente tem também a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, ela pega justamente a pressão, o volume e a temperatura e relaciona com o número de mols e uma outra constante. Então a gente vai dizer que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols representado pelo N, uma constante R, que é a constante dos gases, e a temperatura. Né? Se a gente perceber, na verdade, a gente está fazendo aqui, ó, o PVT ele é igual a constante é o quê? N vezes R. Né? É justamente isso aqui. Esse R ele tem um valor fixo. Né? A gente pode dizer que o R ele tem um valor de 8,3 quando a gente está falando de joules mol Kelvin. Né? Então, no sistema internacional, a gente tem esse valor, né, de 8,3. Porém, a gente tem um sistema usual quando a gente está usando a pressão em ATM, atmosfera, e o volume em litros, que seria 0,082. A gente praticamente andou 2 casas com a vírgula e trocou o 3 pelo 2. A gente teria ATM, litro, mol Kelvin. Essa unidade de medida gigante aí, mas que geralmente esses valores eles são dados nos exercícios que a gente está resolvendo. Tá? Se eles não são dados, a gente pode pegar o nosso rascunho e dar uma olhada. Porém, numa prova, com certeza esses valores eles estão lá para serem utilizados. Então, geralmente ele é dado no sistema internacional, 8,3 Joule mol Kelvin. Então, a gente tem a relação pressão, volume e temperatura quando a gente está descrevendo um gás. E a gente tem a relação aí também entre o número de mols e a constante dos gases ideais. Beleza. O que acontece quando a gente está modificando o volume, a temperatura e a pressão? A gente tem a execução de um trabalho sobre um gás ou executado pelo gás. Né? Então, se a gente relembrar um pouco o que seria o trabalho lá na mecânica, seria basicamente a força vezes o deslocamento. Só que aqui a força ela é representada pelo quê? Força seria, a gente poderia relacionar da seguinte maneira: pressão é a força pela área, né? Então, consequentemente, força é a pressão aplicada na determinada área. Esse deslocamento aqui é um deslocamento que está variando aí, né, a posição de um objeto. Aqui no caso, como a gente está falando de um gás, a gente está variando a posição do nosso êmbolo aqui, que está alterando o volume. Né? Então a gente tem um deslocamento aqui, né, um determinado deslocamento D. A gente pode dizer então o quê? Que o trabalho é a pressão vezes a área, vezes esse deslocamento. Ou seja, o trabalho de um gás ele é a pressão vezes a variação de volume desse gás. Né? Então a gente pode ter um trabalho de compressão. Esse trabalho de compressão está dizendo o quê? Está dizendo que o volume está diminuindo. Né? Se o volume está diminuindo, quer dizer que o volume final ele é menor do que o volume inicial, consequentemente, a minha variação de volume é menor que zero. Se a minha variação de volume é menor que zero, né, tem um valor negativo, quer dizer que o meu trabalho também é negativo. A gente pode ter ainda a expansão. A expansão traz o que para a gente? Traz uma variação de volume positiva e um trabalho positivo. Na compressão, a gente diz que o trabalho é feito sobre o gás. Na expansão, a gente diz que o trabalho é feito pelo gás.
sobre o gás e pelo gás. Né? Então, algo é executado sobre o gás e algo é feito pelo gás. Né? A gente está falando aqui de trabalho. Bom, o que a gente tem? A gente tem algumas ideias aí do seguinte. Caso o volume, a variação do volume seja zero, eu não tenho trabalho. Caso a variação do volume seja zero, eu não tenho trabalho. Certo? Beleza. E nos casos em que a pressão ela é variável, o que vai acontecer? Com uma pressão variável, a gente vai precisar analisar um outro critério. Esse critério é o seguinte. Pressão variável, vou colocar aqui do lado, a gente vai analisar o nosso gráfico aí de pressão por volume. Quando a gente tem uma pressão que é constante, né, o nosso gráfico está assim, por exemplo, nós temos basicamente o trabalho sendo a área embaixo desse gráfico. Quando nós temos uma pressão que ela é variável, nós temos aí também o trabalho sendo essa área abaixo do gráfico. Então a gente pode dizer que o trabalho ele é numericamente igual à área abaixo do gráfico. Essa área ela vai ter que, cara, depende. Né? A gente já falou sobre isso, né? Na realidade. A gente já falou lá sobre força e deslocamento, a relação entre os dois e a área abaixo do gráfico também, a mesma coisa. Então lá a gente falou, vocês podem, né, depois dar uma olhada novamente naquela aula, a gente falou ali sobre a proporção do trabalho com a área abaixo do gráfico e deu algumas ideias de que ela poderia ser, por exemplo, ter o formato de um triângulo ou de um trapézio, e aí a gente conseguiria calcular o trabalho sem problemas. Né? Se a área abaixo do gráfico aí não for mais complicado que isso, por exemplo, ela for uma curva que a gente não consegue determinar ali de maneira certinha, algo linear, a gente teria o quê? A gente teria que utilizar o cálculo diferencial e integral para conseguir resolver esse problema e calcular a área ali, né? Nós teríamos que usar as integrais. Porém, aqui no geral, o que vai ser cobrado vai ser essa parte, né, da gente saber como calcular a área de um triângulo, de um retângulo ou de um trapézio aí abaixo do gráfico. Né? Beleza. Falado aí sobre a lei dos gases, né, nós dissemos aí também sobre o trabalho. A gente vai falar sobre, então, a primeira lei da termodinâmica. Para isso, a gente precisa falar sobre a energia desse gás. Então, a energia interna de um gás é determinado pela letra U, né? Nós utilizamos a letra U, e nós relacionamos da seguinte maneira. Vai ser o número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Então, a energia interna de um gás ela depende da temperatura, certo? Se essa temperatura sofre variação, a gente tem variação da energia interna. Ou seja, o ΔU ele é proporcional ao ΔT. Né? Então nós podemos ter uma variação aí, por exemplo, de uma energia interna no ponto 2, uma energia interna no ponto 1. Seria um exemplo, né? Então a gente falou aqui que o gás ele teria uma temperatura inicial e final, aqui ele está mudando a energia. Se ele não alterar a sua energia, ele não está alterando a temperatura. Então a gente pode ter aqui uma relação que é o que a gente chama de primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela diz que a quantidade de calor ela é igual à variação da energia interna mais o trabalho executado sobre o gás. Ou a energia interna é basicamente a quantidade de calor que esse gás recebe menos o trabalho. Tá aí. E aí, o que é interessante dessa primeira lei da termodinâmica? É que agora a gente praticamente arrematou vários conceitos que a gente já tinha falado. A gente falou de quantidade de calor. O conceito está aqui. A quantidade de calor ela pode ser fornecida ou retirada de um gás, assim como ela pode ser fornecida para um sólido ou um líquido ou retirada de um sólido de um líquido.
Os objetos que são sólidos, eles sofrem a ação do trabalho. Os objetos agora, os gases agora, eles estão sofrendo a ação do trabalho também. E a gente falou de energia, e agora a gente está relacionando energia com trabalho e com quantidade de calor, ou seja, está tudo interligado. A gente definiu quantidade de calor justamente como energia em trânsito, energia saindo de um lugar e passando para outro. A gente disse que a energia era a capacidade de realizar trabalho. E nesse caso aqui a gente está falando que a energia interna de um gás ela é a relação então, entre a quantidade de calor e o trabalho. Olha que coisa bacana, né? A gente uniu três conceitos aí que arrematam várias ideias sobre energia. Então vamos lá. O que a gente pode perceber aqui? Que se a variação da energia interna for zero, a gente tem a quantidade de calor sendo recebida e convertida inteiramente em trabalho, né? E a gente vai ver que existe uma limitação para isso aí na realidade, né? Uma quantidade de calor ela não vai ser convertida diretamente em trabalho dessa maneira. Mas é interessante entender, né, que se a gente tivesse essa possibilidade, né, estaria aqui prevista pela primeira lei. Nós temos aqui várias análises que nós podemos fazer. Quando a quantidade de calor ela é maior que zero, a gente pode dizer que está aumentando a temperatura, né? Quando o trabalho ele é igual a zero, por exemplo, nós temos aí a variação de energia sendo igual à quantidade de calor e por aí vai. Tá? Então, nós temos aí diversas análises que nós podemos observar para a primeira lei. Vamos lá, vamos falar da segunda lei da termodinâmica e do rendimento de máquinas térmicas. O que acontece? Uma máquina que opera em ciclos, ela vai colocar aqui, ó, operando em ciclos. Uma máquina que opera em ciclos, uma máquina térmica, a gente pode dizer o seguinte: uma máquina térmica, ela pode receber uma quantidade de calor. Né? Então, a quantidade de calor 1, por exemplo, entra nessa máquina térmica, ela recebe. Essa quantidade de calor 1, ela é uma fonte que tem uma temperatura 1 também, né? Uma temperatura inicial. E aí, parte desse calor vai ser convertido em trabalho. Né? Uma máquina térmica operando em ciclos, ela vai conseguir pegar uma parte do calor que está sendo fornecido e converter em trabalho. O que a segunda lei da termodinâmica diz é que nunca nós podemos conseguir uma máquina que consiga converter toda a quantidade de calor em trabalho. Olha que interessante. Quer dizer que lá na primeira lei está previsto isso, mas a gente não consegue por conta da limitação da segunda lei. Né? Então, a quantidade de calor que entra aí numa máquina que está operando em ciclos, parte dela é convertida em trabalho e uma outra parte é liberada aí para uma fonte fria de temperatura 2, onde a gente tem uma quantidade de calor 2. Então, a máquina operando em ciclos não possui 100% de rendimento. Essa é uma maneira de escrever a segunda lei. Uma máquina que opera em ciclos não possui 100% de rendimento, né? Se a gente está falando de ciclos térmicos, né? Então, o que acontece? A gente tem aí algumas coisas relacionadas com essa máquina térmica. A quantidade de calor 1 é basicamente o trabalho mais a quantidade de calor 2. Essa é a primeira coisa que a gente tem. Essa quantidade de calor pode ser relacionada lá no quimacete, por exemplo, né? Nós já vimos isso. Então aqui a quantidade de calor, ela é basicamente a quantidade de calor que entra na máquina é a soma do trabalho com a quantidade de calor que vai sair dessa máquina. Bom, quando a gente fala a respeito, então, consequentemente, né, o trabalho ele é a quantidade de calor 1 menos a quantidade de calor 2, para esse caso da maneira que eu coloquei aqui, né? Lembrando que está todo mundo em joules ou todo mundo em calorias aqui, né? A segunda coisa é que a gente tem o rendimento dessa máquina, né, sendo 1 menos a quantidade de calor 2
dividido pela quantidade de calor 1, ou 1 menos a temperatura 2, temperatura 1. Ou seja, essa máquina aqui, ela nunca vai ter 100% de rendimento. Porque ela só teria 100% de rendimento em qual caso? Qual caso que o rendimento seria 100%? Se o N fosse igual a 1. A gente vai colocar até um outro parâmetro aqui, eu posso pegar isso e multiplicar por 100%. Para a gente ter o quê? A gente ter uma ideia aí, né, de porcentagem. Então, isso só ocorreria se o N fosse 1. E para que o N fosse 1 aqui, a quantidade de calor 2, ou seja, eliminado para o ambiente, deveria ser 0. Então, eu teria que pegar toda a quantidade de calor que entra na máquina e converter tudo isso para trabalho. E o que diz a nossa segunda lei é que isso é impossível. Geralmente, essa máquina que opera em ciclos, ela tem vários tipos de máquina que operam em ciclos. A segunda lei ela também pode trazer uma ideia de que existe uma máquina que opera em ciclo chamada máquina de Carnot. Ela opera dentro de um ciclo de Carnot. É um cientista também que estudou aí lá no século XIX a ideia lá na Revolução Industrial. Né? Essa máquina operando em ciclos, ela vai ter um rendimento que não vai poder passar de uma máquina dentro do ciclo de Carnot. Então, basicamente, o que a segunda lei está dizendo? A gente não tem como obter uma máquina que tenha 100% de rendimento, nenhuma máquina vai superar a máquina que opera em ciclos dentro do padrão de Carnot. Beleza. Vamos resolver aí um exercício, então, que está dizendo o seguinte. A máquina térmica ideal trabalha realizando um ciclo de Carnot. Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 1.500 joules. Se as temperaturas das fontes de calor são 227 graus Celsius e 17 graus Celsius, respectivamente, o rendimento dessa máquina é... Vamos lá. Essa questão é uma questão interessante porque ela traz o trabalho e traz as duas temperaturas. Só que ele está pedindo o rendimento. Se a gente der uma observada aqui nas relações de rendimento, a gente tem o quê? A gente tem quantidade de calor ou temperatura. Quer dizer que esse exercício ele deu uma informação que a gente não vai precisar. Né? Então, ó, vamos lá. Esse exercício ele deu uma informação aí do trabalho, de 1.500 joules, que a gente não vai precisar. A gente consegue calcular direto pelas temperaturas. Como? Basicamente, vamos lembrar que a gente tem que ter a temperatura em Kelvin. Temperatura em Kelvin, ela é ali a temperatura em Celsius mais 273. Vamos começar ali pela temperatura 1. Ela é 227 mais 273. Beleza. 227 mais 273 é 500 Kelvin. Tá aí. Depois, a gente vai ter o quê? Temperatura 2, que é igual a 273 mais 17, que está aqui. Quer dizer, nossa temperatura 2 é 290 Kelvin. O nosso rendimento ele é dado por 1 menos a temperatura 2 dividido pela temperatura 1. Vamos lá. Vamos supor que você fez uma confusão e não lembra quem que é temperatura 2, quem que é temperatura 1. Ou lá no desenho que foi proposto naquele exercício, o exercício fez uma troca de propósito para que você possa se confundir ali, né? Como não se confundir jamais com isso aqui? Sempre, todas as vezes que a gente for utilizar a relação de rendimento, a menor temperatura vai na parte de cima da divisão e a maior vai embaixo, porque só dessa maneira a gente vai ter um rendimento que está abaixo de 100%. Então, se for quantidade de calor, temperatura fria, quantidade de calor da fonte fria, quantidade de calor da fonte quente. Sempre é menor número em cima, maior número embaixo. E é interessante que aqui a gente, lógico, deu certos valores, mas caso não desse, né, o exemplo propôs algo que a nomenclatura não fosse essa, de cara a gente pode usar essa ideia aí. Então, ó, o N ele é igual a 1 menos 290 dividido por 500. A gente pode fazer essa conta aí, de maneira rápida. Como a gente está dividindo aí por 500, a gente poderia pensar o seguinte.
29 dividido por 50, se a gente multiplicar por 2 aqui, eu teria o quê? Teria 29 vezes 2 dá 58, dividido por 100. Quer dizer que essa divisão, isso é uma ideia para quando a gente tem alguns múltiplos ou submúltiplos de 100, isso vai ajudar a gente, né? A gente poderia fazer divisão também sem problemas, poderia colocar aqui, ó, 29 dividido por 50, adicionar o zero, aí dá 5, nós temos aí 250, sobra 40, né? E aí, lógico que a gente está falando aqui, eu adicionei o zero, né? Depois eu vou colocar deixar um espaço aqui, porque a gente teria que colocar um zero e a vírgula. Mas tá aí, ó, 400 dividido por 50 dá 8. Só que a gente perde mais tempo fazendo isso, né? Então por isso que eu coloquei aqui, ó, se a gente multiplicar por 2, opa, 58 sobre 100, e aí a gente consegue resolver o problema, né? 1 menos 0,58, que dá 0,42. Esse valor aqui a gente pode multiplicar por 100% para ter o valor em porcentagem, quer dizer, 42% é o nosso valor aí, é o nosso valor aí do rendimento dessa máquina. Então vamos lá, percebam, a gente tem temperaturas, o cálculo ele não é difícil, mas a gente precisa ter uma sacada. Primeiro, como que eu saio da temperatura que está em Celsius e passo para Kelvin? Eu tenho que somar 273. Como que eu posso jamais errar a ideia do rendimento? Eu sempre colocar da maneira certa. Sempre é o menor número em cima da divisão e o maior número embaixo. Então o rendimento ele vai trazer sempre a menor temperatura ou temperatura fria em cima, temperatura quente embaixo, ou quantidade de calor da fonte fria e quantidade de calor da fonte quente. Sempre vai ser dessa maneira, a gente não vai ter problema aí com o rendimento, tá? Beleza? Vamos para mais um exercício. Esse exercício ele é um exercício de análise aí. E esse exercício ele traz um exemplo justamente de um exercício que mudou a nomenclatura aí da fonte quente e da fonte fria. Ele colocou T2 e T1, ele inverteu aí as coisas, né? Então, ó, o que diz aí esse exercício aí lá da Polícia Científica em 2017, né? Que ficou IBC-PM, mas na verdade é RN, né? Do Rio Grande do Norte. Então, ó, nas três figuras que representam máquinas térmicas, temos T1 como a temperatura da fonte fria. Então, aqui, se a gente olhar nas máquinas térmicas, está aqui T1, né, e T1. T2 como a temperatura da fonte quente, T2 e T2. E W, ele usou W aqui como módulo do trabalho. Geralmente eu uso uma letra T, né, que é um pouquinho diferente, é um tal, na verdade, né, que é uma letra grega. Mas, em vários casos, a gente vai ver a letra W também, que significa work em inglês. Né? Então, tem muitos exercícios e muitos livros que vão utilizar o W, tem outros que vão utilizar o tal e não tem problema nenhum. Né? A gente só precisa saber que equivale ao trabalho. Então, aqui ele está dizendo explicitamente que é o módulo do trabalho. Está aqui, ó. Sobre esse tema, analise as afirmativas. Atualmente, com o avanço tecnológico, é possível desenvolver máquinas em que a quantidade de trabalho ela é igual à quantidade de calor recebido da fonte quente. Opa, peraí. Segundo a lei da termodinâmica, ele já falou para a gente que isso é impossível. Ou seja, não existe avanço tecnológico que permita isso. Permite melhorar o rendimento, mas não permite 100% de rendimento. Isso é uma lei física. Né? A ciência ela não vai conseguir quebrar a lei física, a não ser que a gente desenvolva algo que até agora, a não ser que a gente mude a teoria, consiga fazer isso. Até então, tudo que está sendo proposto e demonstrado é que a termodinâmica ela funciona bem, é uma ciência sólida. Ou seja, a segunda lei da termodinâmica ela é algo universal, por isso que ela é uma lei também, né? Então isso aqui é errado, né? O trabalho de uma máquina térmica é representado pela equação W igual a Q2 menos Q1. Vamos lembrar da maneira que a gente colocou a equação. T é igual a Q1 menos Q2. Só que, lógico, né? Aqui na nossa equação era trabalho. Aqui era fonte quente. E fonte fria. Aqui é a mesma coisa. O W é o trabalho, Q2 é a fonte quente, o Q1 é a fonte fria. Então quer dizer que essa alternativa está correta, né? Essa sentença está correta. Então, da maneira que a gente colocou, né, tá com letras diferentes, mas a alternativa está correta. Então, fiquem atentos.
Às vezes exercícios trazem letras que não foram as letras que a gente estudou, ele explica o que são essas letras, a gente precisa focar no conceito e não na letra em si. Tá? Então, falou de trabalho, opa, eu represento por T, lá está representando por W, beleza. Não tem problema nenhum. Então, foquem no conceito, principalmente. Na terceira, ele está falando que o esquema C, né, esse esquema aqui, representa um refrigerador possível e o trabalho absorvido por ele é W igual a Q2 mais Q1. Nada a ver, né? Q2 mais Q1, isso está totalmente contrário à segunda lei da termodinâmica. Então, essa alternativa aí, ela está errada. Inclusive, a gente colocou aqui o que seria o correto, né? Então, a alternativa 2, ela já coloca algo que está completamente diferente da alternativa 3. A gente só teria apenas, então, aqui, nesse caso, apenas a alternativa 2 está correta. Né? Pessoal, então, para finalizar aí, a gente vai relembrar rapidamente aqui. Nós falamos das leis dos gases, falamos lá dos gases ideais, falamos do trabalho sendo executado sobre um gás ou pelo gás. Esse trabalho ele é proporcional à variação do volume, então a gente tem casos em que o volume está aumentando, né? O gás está se expandindo, então o trabalho é feito pelo gás. Às vezes o gás está sendo comprimido, então o trabalho é feito sobre o gás. Né? Nós temos a primeira lei da termodinâmica que fala sobre a variação da energia interna de um gás e essa relação com a quantidade de calor e o trabalho. Então a gente une aí vários conceitos que a gente viu a respeito de energia desde lá da mecânica até agora dentro da termodinâmica, né? Desde lá da energia nos blocos, né, e tudo mais. Só que é lógico, né? A gente está falando desses conceitos aí totalmente interligados e aplicando eles dentro da termodinâmica aqui, falando dos gases. Né? E a gente encerrou aí com a parte de rendimento, né? Comentou rapidamente sobre o ciclo de Carnot, né? Que é a ideia do rendimento das máquinas e do que se trata a segunda lei. E principalmente que uma máquina térmica ela não pode ter 100% de rendimento, ela não pode superar uma máquina operando no ciclo de Carnot. Né? Então é isso, galera. Até a próxima aula aí que a gente vai falar sobre termodinâmica ainda, né? A gente ainda tem fluxo de calor e a equação de Fourier, lei de Fourier, e a gente ainda tem que falar sobre a dilatação térmica, né? Então é isso aí, até a próxima, até mais.